Olá, pessoal, boa noite. Estamos reunidos para mais um Evangelho Online. Hoje, quem estará apresentando o tópico da lição do livro Jesus no Lar para nós é o Anderson Lins Machado. Acho que a maioria das pessoas já o conhece. E o tema de hoje é a bênção do estímulo. Então, nesse momento, vamos nos conectar com a espiritualidade que sempre está conosco, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, e pedir que nessa noite nós possamos estar realmente com os pensamentos voltados para a atividade que estamos realizando agora e que os ensinamentos da noite possam penetrar fundo em nossos corações. E assim, pedimos permissão para iniciar a primeira parte da nossa atividade de hoje. Que assim seja. Obrigado, Fátima. Obrigado, César. Obrigado, Fátima, pelo carinho e o cuidado de sempre. Boa noite a todos. Normalmente as pessoas, quando vão falar, vão fazer alguma exposição, é muito comum a gente ouvir que aquela lição serve muito para mim, me ajudou muito, quem aprende mais estudando ou se preparando para poder falar sobre determinado tema. Mas eu fui curioso nesse tema específico, quando a Fátima e o César fizeram o convite, eu tinha tinha uma atividade, tinha um trabalho, e eu acabei ficando um tempo fora, e eu falei para a Fátima, Fátima, na semana anterior, que era a data que a Fátima tinha indicado, eu falei, vamos deixar uma semana para frente, porque aí eu não corro risco de atrasar, se a minha atividade tiver algum problema. E quando eu li sobre o tema de hoje, eu até brinquei com os nossos amigos da espiritualidade, com o meu espírito protetor. Eles estão de sacanagem comigo com esse tema. E depois eu vou contar uma historinha para vocês. Parte do pessoal que está aqui que estuda comigo já sabe que é um fato. E essa lição, ela efetivamente veio muito para aquilo que eu realmente preciso e preciso aprender ainda nessa vida. Então vamos ler um pouquinho sobre o item 18, a bênção do estímulo, do nosso livro, e ele começa assim: comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Felipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação, e talvez, por reportar-se André, a franqueza com que o mestre atendia os mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou antecioso. Eu acho que antes de entrar um pouco na história que Jesus vai nos trazer essa noite, eu acho que é interessante a gente refletir um pouquinho sobre algumas palavras que tem nesse início, nessa introdução do tema que Jesus vai nos colocar hoje. Ele começou ali, comentava os aprendizes que a verdade constitui dever primordial. E aqui cabe um pouco nós pensarmos o que é a verdade. O que os discípulos aqui estavam querendo entender de Jesus e ouvir Jesus a respeito disso, e colocando essa palavrinha que parece tão simples, mas tem algumas interpretações e tem uma profundidade daquilo que ela vai nos trazer. E quando nós olhamos verdade, ela significa o quê? Propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Quando nós analisamos fatos, se algo aconteceu ou não aconteceu, é muito mais simples. Então, se nós fizemos algo, ou se alguém fez algo, imagina, sei lá, batemos o carro, por exemplo, e sem querer nós atravessamos o semáforo de forma inadequada e acabamos atingindo outro carro. É um fato, nós atravessamos o semáforo de uma forma inadequada e acabamos atingindo um outro carro. É fácil falar que sim, que não, nessa situação. Mas quando nós trazemos a palavra realidade, o que é a realidade?
A realidade é tudo que realmente existe, fato real, e aí vem de novo, verdade. E quando a gente olha tudo aquilo que realmente existe, fato real, nós aprendemos muito, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Eduardo, que foi o meu orientador nesse livro, sempre colocava, tudo depende. Tudo depende, e em várias situações, por exemplo, como é colocado na questão 17 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os nossos amigos respondem, não. Deus não permite que o homem tudo seja revelado nesse mundo. E muitas outras questões dentro do Livro dos Espíritos nos traz o mesmo alerta, de que nós ainda não temos os sentidos, ou nós ainda não temos a elevação necessária para compreender, de fato, a verdade, ou compreender a realidade. Então, ele nos faz refletir um pouco que, se nós não temos ainda o nível espiritual, a elevação necessária para compreender a realidade, compreender a verdade, fica muito difícil nós também nos colocarmos numa posição de querer ser o dono da verdade, ou daquela verdade que para nós parece fazer sentido, mas nem sempre ela vai estar completa, ou ela vai ser efetivamente aquilo que deveria ser. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com essa questão da verdade. E quando ele avança um pouco, ele coloca, e aí quando o Felipe colocou de uma maneira muito adequada, afiançou o quê? A pretexto de cultuar-se a realidade, então quando a gente fala de verdade, da realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E nós falamos muito do Espiritismo como consolador. O que é ser consolador? É trazer realmente o efeito de consolar, o efeito de trazer um alívio, de trazer um conforto. E muitas vezes o que ele vai trazer nessa noite para nós é assim, quando nós vamos tentar colocar a nossa verdade, da nossa interpretação dos fatos, que é limitada, a nossa condição, o nosso cuidado em colocar a verdade, mas sem aniquilar, sem eliminar, sem destruir o alívio, o conforto que aquela pessoa que está vivendo aquela situação conosco, ou que nós estamos fazendo algum tipo de comentário sobre aquela condição, para que a gente acabe não destruindo isso. E vamos ouvir um pouco o que Jesus, o que o Mestre trouxe para nós, e sempre trazendo uma história, tentou demonstrar para nós na lição de hoje. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar os recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, com que pudesse sustentar a sua família, depois de desfrutar de vasto período de fartura, então ele vinha num período muito positivo materialmente, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos. E aí, melhores amigos, nós temos que tomar um pouco de cuidado, né? Que tipo de amigo nós estamos falando? Que quando as coisas materiais estavam indo muito bem, eram os seus melhores amigos. De uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial, o infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu. Após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Ou seja, aquele pai de família que tinha uma condição material muito favorável, em função das dificuldades que ele estava vivendo materialmente, os negócios, não conseguiu suportar aquela situação, aquelas dificuldades, as dívidas, e acabou realmente de uma forma muito desanimando com a vida e acabou morrendo em função daquela situação. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Imagina a situação, hoje eu tenho 2 filhas, mas a maioria das pessoas tem um filho, às vezes nem tem filhos. Aqui nós estamos falando de uma família de 6 filhos jovens, uma viúva
numa condição muito difícil, afinal, o marido tinha deixado muitas dívidas e ele mesmo tinha passado muito desânimo e muita tristeza em função da situação que ele estava vivendo. E imagina para a viúva e para os filhos jovens aquela situação em que vira o pai tendo dificuldade, não suportando aquela condição. Imagina como encarar para algumas crianças, alguns jovens, aquela situação muito difícil. E aí vem cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, onde voltou, sobrançando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Nesse cofre possuímos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço por resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte e, se concordam comigo, abriremos a caixa, mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Ou seja, aquela mãe, vendo seus filhos completamente desanimados, tristes, com tudo aquilo que estavam passando e com todas as dificuldades, trouxe a caixa e falou para os seus filhos, falou: olha, o pai de vocês não nos deixou abandonados. Ele deixou um valioso tesouro que está aqui, mas qualquer tesouro nesse mundo pode ir embora muito rapidamente se não tiver embasado no trabalho, no esforço. Então, se vocês concordarem, se nós não conseguirmos nos sustentar, nós podemos usar esse tesouro que o pai de vocês deixou. Mas, se nós conseguirmos, vamos lutar, vamos trabalhar, e aqui nós temos algo que nós podemos, pode ser o lastro se for necessário. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos, ou seja, aqueles filhos que estavam completamente desanimados, largados ao vento, viram que o pai deles não tinha abandonado, não tinha deixado os seus filhos à própria sorte, e que tinha algo que poderia auxiliá-los naquele momento mais difícil. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra, valendo-se de grande gleba alugada. Plantaram trigo, com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento, se portaram que, findos 6 anos, ou seja, após 6 anos, os débitos da família se acharam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Ou seja, aqueles filhos, motivados por aquele incentivo e segurança que a mãe deles trouxe naquele momento, foram trabalhar, atacaram o trabalho correto, honesto, e dados 6 anos já tinham pagado toda a dívida que o pai havia deixado, já haviam comprado uma propriedade para eles mesmos. Quando haviam superado de muitos os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto, ou seja, eles não haviam ainda visto o que estava dentro daquela caixa. A velhinha trouxe o cofre, com inexcedível carinho, sorriu, satisfeita, e abriu-o sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam,
Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com a mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolhavam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhe havias doado. Silenciou o mestre, sobre a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Aí veio Jesus. Quem classificaria de enganosa, de mentirosa, essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo, que é o broto tenro, é a promessa do fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Ou seja, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. É uma linda história que Jesus nos coloca, e ele traz algumas coisas, alguns comentários ali no finalzinho, que ele coloca lá: seja o nosso falar sim, sim, não, não, nos lances graves da vida. Jesus não está colocando que nós devemos faltar com a verdade. Se algum fato efetivamente aconteceu, sim, aconteceu. Se algo, em alguma condição, em alguma situação não aconteceu, Jesus não está falando assim, faltem com a verdade. Mas essa verdade, ela não pode destruir a condição daquela outra pessoa, daquele nosso irmão, e trazer uma consequência para a evolução daquela pessoa maior do que o pretexto de usar a verdade, de trazer a verdade. Eu comentei que isso fez parte um pouco da minha vida recente, porque eu tive uma condição de um colega, ex-colega de trabalho, que trabalhou muitos anos na mesma empresa que eu trabalho, e essa pessoa ela foi crescendo. Ela trabalhou como tratorista, como operador de máquinas, depois ela virou instrutor, ela fez curso técnico de segurança e foi crescendo. Ficou como técnico de segurança e chegou à supervisão. E essa pessoa, infelizmente, ela não tinha algumas habilidades naquele momento para liderar pessoas, liderar grandes grupos, foi tendo muita dificuldade e no determinado momento nós decidimos que, infelizmente, não tinha se encaixado para aquela função e resolvemos substituir. Essa pessoa foi trabalhar em outras empresas, também teve suas dificuldades, suas limitações, e sempre tentando, uma vez que ela tinha chegado a esse cargo de liderança, ela foi tentando trabalhos que tivessem ligado a essa posição, que trazia uma condição financeira melhor e uma condição de trabalho, talvez, que essa pessoa desejava. E ela passou muito tempo buscando trabalho, bateu cabeça num lugar, bateu cabeça em outro, e começou a entrar também em dificuldades financeiras muito graves, muito difíceis. Tinha 2 filhos, já adolescentes, um menino de mais de 20 anos e uma menina de 15 anos. E em função de todas as dificuldades que estava passando e depois de muitas tentativas, várias empresas, um dia essa pessoa me ligou pedindo ajuda para voltar a trabalhar. E aí marcamos, falei, vem cá, vamos conversar. A pessoa tinha dificuldade até para vir, a situação estava tão difícil que era de outra cidade, tinha dificuldades. E quando chegou, veio e tinha muita dificuldade e limitação para aquele cargo de liderança. E ela voltou com o mesmo intuito, falou, não, gostaria dessa função, gostaria de entrar em algo ligado àquilo que eu me preparei e tal. Ela, infelizmente, não tinha ainda compreendido, talvez por responsabilidade de quem
estava orientando naquele momento do desligamento, ela não conseguia perceber as suas limitações, aquilo que ela precisava ainda evoluir para poder atingir aquela condição. E eu, de uma forma muito errada, sem ter o cuidado disso aqui, por isso que quando eu comentei no início, que eu falei que foi sacanagem ver que essa lição veio mais para mim, eu não tive o cuidado, o zelo adequado em trazer aquela verdade que eu imaginava que fosse a verdade para aquela condição, e acabei trazendo de uma forma muito dura, muitas dificuldades ou limitações que aquela pessoa tinha, para aquela posição que ela estava buscando. E ofereci uma posição naquilo que ela era boa, numa posição como operador de máquinas, que era o que ele fazia muito bem. Falei, olha, precisa estar nessa condição, você tem dificuldades, aí coloquei de uma forma muito inadequada as dificuldades da casa. Você tem filhos adolescentes, você precisa passar aí pelo menos 5, 10 anos numa condição de estabilidade para poder dar condições para a sua família, para os seus filhos. Então não é hora de você sonhar, não é hora de você ficar buscando esse tipo de coisa, vai nesse caminho, vai nessa direção. E quem sou eu, né, para querer dizer para aquela pessoa qual que era o caminho, e muitas vezes no erro de achar assim, vamos fazer por outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente, e num erro muito grande, porque aquela pessoa muitas vezes não está preparado para ouvir aquilo daquela forma, e nem aquilo que ela precisa. Podia ser para nós, se nós estivéssemos naquela condição, mas talvez não para ele. Ele teve muita dificuldade de ouvir o detalhe das condições que eu coloquei, não aceitou o trabalho, então não quis ainda, queria continuar buscando um trabalho mais ligado à liderança, aquilo que ele estava buscando, não conseguiu outro trabalho, acabou pegando Covid depois, ficou muito tempo internado e faleceu. Aquilo me doeu muito, machucou muito, porque às vezes com o melhor das intenções, nem sempre nós devemos colocar aquilo que nós acreditamos que é a nossa verdade, aquilo que na nossa visão é melhor para aquela pessoa, e talvez eu não tenha tido habilidade para colocar aquilo de uma forma muito adequada. Essa é uma situação, mas existem outras. Muitas vezes, quando uma pessoa está doente, ou quando nós temos alguém que tem problema, por exemplo, com álcool, com drogas, ou que tem errado muito nessa jornada. Muitas vezes a gente não tem a paciência ou o discernimento de como colocar para os familiares, para aquelas pessoas que estão próximas àquela pessoa que está errando muito. Muitas vezes a gente coloca, mas isso não tem jeito mesmo, você já tentou muitas vezes, não consegue sair daquela condição. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado em colocar as nossas visões, a nossa verdade, aquilo que para nós é verdade, para as pessoas. E tem uma historinha que é muito parecida com essa que Jesus trouxe em função do tempo, eu vou até ir direto nessa historinha, que é um fato também, verídico, que foi relatado por uma pessoa que chama Francis Lee Liberado, que é a história de Thomas Alva Edison. Eu vou ler um pouco esse texto que esse Francis Lee colocou, que é muito parecido com a história de Jesus, e ela encaixa um pouco mais, está mais próxima dos nossos dias atuais. Estamos cercados de informações a todo instante, e muitas vezes transmitimos as notícias de forma rápida, sem avaliar o impacto do receptor. Algumas perguntas para reflexão. Precisamos repassar a informação de forma abrupta, como eu fiz? Devemos sempre falar a verdade? Ou, quem sabe, podemos omitir? Noutras circunstâncias, até distorcer a mensagem é possível? A decisão sobre o que fazer com a informação e a forma como a interferência disso irá causar vai depender exclusivamente da sabedoria do emissor. E aí ele começa a contar a história. O empresário, escritor, inventor americano Thomas Alva Edison, Thomas Edison, como é mais conhecido, registrou mais de 2.000 patentes. Algumas das invenções de Thomas Edison estão presentes nas nossas vidas, como o fonógrafo, a primeira câmera cinematográfica, o aperfeiçoamento do telefone, a lâmpada. Se hoje nós estamos sendo iluminados por uma lâmpada elétrica incandescente, foi
muito em função das invenções do Thomas Edison. E ele coloca: o grande inventor Thomas, quando criança, entregou uma carta para sua mãe, que o professor tinha lhe entregado, avisando que apenas ela poderia abrir o bilhete. Isso está relatado em vários autores. A mãe, ao ler o documento, vejam que de novo é a mãe. A mãe eu sempre brinco que Deus não é pai, né? Não é pai nosso, é Deus mãe, porque as mães são realmente como a história de Jesus e essa história aqui também. A mãe, ao ler o documento, levou um choque e os seus olhos começaram a lacrimejar. E resolveu ler em voz alta para o seu filho. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível. Favor, ensine-o você mesmo. Então ela recebeu o bilhete e leu para o filho dela. Seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena e ele não tem professores ao seu nível. Por favor, ensine-o você mesmo. Isso que ela leu para o Thomas Edison com aquele bilhete que ela havia recebido. Olha a mensagem linda e de incentivos que poderíamos repassar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É preciso dominar as críticas, quer sejam construtivas ou destrutivas. Às vezes é necessário ficar quieto ou apenas elogiar. Já adulto, após o falecimento de sua mãe, quando estava arrumando a casa, viu um papel dobrado no canto de uma gaveta e percebeu que era a antiga carta do seu professor. Então Thomas Edison, depois que a sua mãe faleceu, achou aquele bilhete, aquela carta que ele lembrou que tinha trazido para a mãe dele. E como curioso, como ele sempre foi, abriu o bilhete, porém o conteúdo era totalmente diferente do que sua mãe leu há anos. O conteúdo dizia: seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison chorou durante horas e escreveu em seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à mãe, heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Quem sabe, se a sua mãe falasse a verdade, nós teríamos esse grande inventor, pois talvez ele ficaria desestimulado, decepcionado. Ainda bem que a história foi diferente e ele afirmou que jamais deveremos desistir. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo é vencer e tentar mais uma vez. E aí o autor nos coloca: assim, semelhante à mãe de Thomas Edison, que alterou o conteúdo da carta, que possamos transmitir uma mensagem com sabedoria e equilíbrio, pois existem certos momentos da vida que é indispensável modificar a informação para atingir o objetivo almejado. Então vocês veem que a história de Thomas Edison é muito semelhante, o ensinamento dessa história de Thomas Edison é muito semelhante àquilo que Jesus nos coloca. E dado o tempo, nesse mesmo livro que nós estamos estudando hoje, no capítulo 11 desse livro, no tema O Santo Desiludido, Jesus nos coloca de uma forma também muito clara o cuidado que nós temos que ter com as nossas palavras e com a consequência dos nossos atos e das nossas interpretações na vida das pessoas. E Jesus coloca no Santo Desiludido: nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Ou seja, o ato nosso, muitas vezes, para ser o dono daquela nossa verdade, daquela nossa interpretação, segundo Jesus, nas santas aventuras do bem, ou tentando buscar algo para aquela pessoa, muitas vezes por uma interpretação inadequada, é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Por quê? Porque ao invés de colaborar com aquela pessoa, ao invés de incentivar, auxiliar aquela pessoa a sair daquela condição que muitas vezes não é o melhor caminho, muitas vezes tentando trazer a verdade, nós só destruímos o estímulo, o potencial que aquela pessoa tem, que muitas vezes não vai ser aquilo que nós acreditamos que é o melhor, mas é um passo de cada vez. Muitas vezes ela consegue dar um passinho, consegue evoluir um pouquinho e tendo cuidado com aquilo que como nós vamos colocar e aquilo que nós vamos colocar. E trazendo um pouco, para a gente poder encerrar, dado o tempo, trazendo um pouco o exemplo do Chico. O Chico, ele tinha
muitas vezes quando traziam para o Chico situações muito complexas, que alguns irmãos tinham feito, algumas dificuldades em algumas pessoas, o Chico sempre trazia às vezes histórias com muita maldade, com muita coisa negativa. O Chico sempre colocava, olha, ele era um filho de Deus, ele era o Chico usava esse termo, né, um filho de Deus que agia para o bem, e que muitas vezes, tentando acertar, acabava errando um pouco. O Chico sempre colocava em situações muito complexas dessa forma, não, ele é um filho de Deus, está tentando acertar, mas nem sempre ele consegue, muitas vezes ele acaba errando um pouco. E o Chico nos traz uma frase que é um ensinamento muito cuidadoso e muito inteligente do Chico, com relação a esse termo do estímulo, da forma como nós colocamos. O Chico disse: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Ou seja, que nós possamos, no nosso dia a dia, trazer a verdade limitada, como a gente percebeu, que nós não temos a compreensão clara do que efetivamente é a verdade, mas que nós possamos trazer essa verdade, mas uma simples gota dentro de 1 litro de amor. Por quê? Porque a intenção nossa, o cuidado nosso, na forma de colocar, no momento de colocar, e trazendo isso realmente com muito carinho, com amor, é o que vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão próximas a nós e também nos ajudar a crescer e a se desenvolver. Muito obrigado, Fátima, César, a todos por ter nos ouvido na noite de hoje. Muita paz a todos. Muito obrigado. Dando sequência, gente, o Márcio Mateus vai fazer a prece final para a gente, né? Vibração. E como tem gente diferente hoje, eu só queria, né, colocar que, como sempre a gente faz aos domingos no Centro Espírita Vicente Paulo, né? O momento de vibração é um momento de doação, né? Aqueles que estão bem, doam. Que como o próprio Anderson comentou, né? A gente tem muito amor para dar. Tem horas que a gente está necessitado, mas muitas vezes a gente tem muito. E como o pensamento nosso é muito forte, quando a gente pensa com carinho, com amor, a vibração é muito poderosa. Então, nesses momentos, aqueles que estão mais necessitados, coloque-se numa posição de recepção, e aqueles que estiverem bem, tranquilos e calmos, pensem num ente querido, numa pessoa amiga que precisa do seu apoio e do teu carinho. Nós agradecemos ao Anderson pela sua explanação, ao Carlos César também pela sua colocação. E passamos então ao momento de vibrações. Vamos acalmando os nossos corações e levando os nossos pensamentos aos céus. E passemos então a vibrar pelo planeta universal. Vibremos os nossos melhores sentimentos de todo o nosso coração. Vibremos pelo planeta Terra. Vibremos por todos os países nele divisados, por todos os povos, por todos os países, principalmente aqueles que estão sofrendo nesse momento com a assolação da natureza, por guerras. Vibremos por aqueles que estão em conflito.
Vibramos por todos os governantes, para que liderem com responsabilidade. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que haja o carinho e o respeito com aqueles que aqui vivem. Vibremos por todos os lares, principalmente esses que estão em desigualdade, em atrito. Que o Mestre Jesus possa levar a luz, a calma e o amor. Vibremos por todos os desesperados. Vibremos por todos os moradores de asilos, pela velhice desamparada, pelos orfanatos e as crianças esquecidas. Vibremos por todos os moradores de rua, esses que não têm o amparo. Vibremos por todos os hospitais e por todos ali acamados, pelos presídios, para que o homem possa ter a liberdade de espírito e de coração. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Vibremos por nós mesmos, que o Mestre Jesus possa dar a cada um de nós o que for de merecimento, o que for de necessário. Deixemos aqui uma vibração de muito amor, de muita saúde, de muito carinho, para que o plano espiritual possa levar e conduzir aqueles que mais necessitarem. Pedimos permissão a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade presente para agradecer de todo o nosso coração a oportunidade do reencarne. E vamos dando graças a Deus. Que assim seja.